reconciliação com adversários. Tá, pessoal? Para ver se nós temos condições de reconciliar com nossos adversários. Né? Tá, cara? Então, vamos passando. Vamos fazer aqui o trabalho. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa casa, amados e amadas. No tema de hoje, falamos então sobre reconciliação com os adversários. E esse tema está exposto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Na parte que diz: bem-aventurados os que são misericordiosos. Segundo Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, Cristo nos disse: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que, notem bem a advertência que Cristo nos faz, para que ele não nos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo. Então faremos, a partir de agora, uma breve análise destas recomendações que encontramos no livro de São Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Reconciliar, segundo o dicionário, significa estabelecer a paz, tornar amigos as pessoas que se maltratam, congraçar, harmonizar, fazer as pazes. Então Cristo nos alerta que é necessário que façamos as pazes, que tornemos amigos na medida do possível aqueles com quem tivemos alguma desavença, que são nossos desafetos. O mais depressa possível. Existe um tempo para que isso ocorra. Porque esse tempo significa que devemos fazer agora. Porque agora é o tempo em que podemos agir. O passado nós não podemos modificar. O futuro ainda não se apresentou. Nós só podemos dar conta do presente. Então, o tempo presente, o agora, é o tempo da reconciliação. Por quê? Porque enquanto esse desafeto está vivo, nós podemos corrigir essa desarmonia, sem carregar para a vida após a morte mais uma questão a ser resolvida. Então, quanto antes nós resolvermos aqui e agora, nessa existência, aquilo que está ao nosso alcance, menos dívidas carregaremos para a próxima existência. Este adversário, segundo o dicionário, é aquele que luta contra.
aquelas pessoas que nos circundam e têm pensamentos contrários aos nossos, pontos de vista divergentes dos nossos. E muitas vezes nós entramos em discussão com essas pessoas, porque eu tenho a minha razão e essas pessoas têm a razão delas, e nossos pontos de vista não combinam. Então é aquele que se opõe à minha conduta, aos meus pensamentos, às minhas verdades. Então muitas vezes nós consideramos essas pessoas um inimigo, um nosso opositor ou um antagonista. Muitas vezes um concorrente no trabalho ou em alguma outra questão, um rival de afetos na nossa família. São várias as situações que se apresentam em nossa vida, nos quais nós encontraremos esses adversários em vários níveis, para que possamos exercitar esta reconciliação no tempo de agora. Na mensagem de abertura foi muito clara. Nós colhemos aquilo que semeamos. Então, se este adversário, este opositor, este inimigo, este antagonista está na nossa vida agora, é porque agora eu estou em condições de colher aquilo que eu plantei um tempo atrás, numa outra existência, ou nessa mesma existência, num período da minha vida em que eu não tinha consciência que eu tenho agora. E agora eu adquiri condições de reparar as coisas que eu fiz quando eu não tinha o conhecimento que eu tenho agora. Então, reconciliai-vos o mais depressa possível agora, com as ferramentas de que disponho, com o conhecimento que adquiri, com toda a sabedoria que me foi dada com as minhas vivências até aqui. Enquanto estáis com ele a caminho. Que caminho é esse então, amados e amadas? Então, esse entende-se a todos os que nos acompanham na presente reencarnação. Estamos todos a caminho nesta encarnação. Estamos todos convivendo juntos nesta encarnação. Principalmente nós, família. Para nós que estudamos o Espiritismo e temos claro as leis que regem o universo, nós sabemos da existência da lei de ação e reação. Então, os nossos familiares não estão conosco por acaso. Nós fizemos um planejamento prévio enquanto estávamos no mundo espiritual. E nós combinamos que teríamos esta família. E se nós combinamos que estaríamos todos aqui juntos, é porque agora, nesta encarnação, agora, nesta existência, é o tempo de nós nos reconciliarmos. Porque se nós não fizermos essa reconciliação agora, que nos foi dada esta oportunidade, enquanto estamos a caminho nesta existência, nós seremos entregues a um juiz. Mas quem é este juiz então? O nosso juiz é a nossa consciência, porque dela não podemos escapar jamais. Onde quer que estejamos, nossa consciência estará conosco. Eu gosto muito daquela história do Pinóquio, porque o desenho animado do Pinóquio nos retrata isto de uma maneira muito lúdica e muito bonita. Porque o Pinóquio é um boneco que tem o objetivo de se tornar humano. Porém, para que ele consiga alcançar esta meta,
ele precisa seguir os conselhos da sua consciência, que no desenho animado é um pequeno grilo falante. E durante todo o episódio do desenho, Pinóquio desobedece aos conselhos do grilo falante. Ele não segue as orientações da sua consciência. E por causa disso, ele comete erros impressionantes, um atrás do outro. E, consequentemente, vai sofrendo as penalidades desta falta de não ouvir a sua consciência. E cada vez mais ele se afasta do seu objetivo. Então, amados, a nossa consciência é o nosso juiz. É ela que nos dirá amanhã ou depois quais são as atitudes que teremos que tomar para corrigir os nossos erros. Então não existe punição da parte de Deus. Deus não é um Deus que pune, jamais. Deus é amor. Portanto, as punições, como vulgarmente nós conhecemos, nada mais são que a nossa consciência nos apertando e nos dizendo o que é necessário ser feito para corrigir erros passados. Caso nós continuamos desobedecendo a esta consciência, este juiz nos entregará ao ministro da Justiça. Então, este ministro da Justiça é a lei de causa e efeito. Porque, segundo a lei de causa e efeito, para que a justiça seja feita, nós colheremos aquilo que nós plantamos. Nem mais, nem menos. E a colheita é minha, porque fui eu que plantei. Então não é o outro que vai resgatar as minhas dívidas. Na palestra anterior, eu tratei sobre esse tema. Que há um equívoco na interpretação de um trecho da Bíblia que fala que os pecados dos pais serão repassados até a terceira e quinta geração. Não. Filhos, netos, bisnetos jamais pagarão pelas minhas falhas. Jamais. Por quê? Porque a justiça divina, segundo a lei de causa e efeito, diz que a colheita é minha, porque fui eu que plantei. O que acontece é que as pessoas desconhecem esta lei de causa e efeito, desconhecem os princípios da reencarnação. Então há uma interpretação errada deste trecho da Bíblia. O que esse trecho da Bíblia quer dizer é que eu reencarnarei nesta mesma família lá pela terceira, quarta ou quinta geração para resgatar os erros que eu cometi nesta família com essas mesmas pessoas. Porém, nos será dado a mim e a eles uma nova existência em um novo tempo, com novas oportunidades materiais de evolução, com novas oportunidades de crescimento intelectual e moral, porque a humanidade avança a cada geração. Então, quando eu retornar daqui a 300, 400 anos, a humanidade será outra, minhas oportunidades serão outras, melhores. Porque nós não regredimos, nós podemos estacionar, mas o projeto de Deus é que a gente evolua sempre. Então, a cada nova reencarnação, as oportunidades são melhores. Se nós analisarmos os nossos tempos, nós verificamos isso, pessoal. O quanto a ciência evoluiu. Quantos males que nós temos remédios e curas e tratamentos alternativos hoje. Quantas possibilidades de cura do corpo e da alma
se apresentam hoje. Quantos benefícios nós temos aqui: luz elétrica, água encanada, internet, telefone celular. Materialmente, a cada nova existência, nós temos benefícios. Agora, cabe a nós aproveitarmos ou não esses benefícios que essa nova existência nos dá. Então, caríssimos, jamais ficarão impunes as transgressões feitas à lei divina. Jamais. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos feitos de energia. Cada pequeno átomo do nosso corpo é feito de energia. E essa energia guarda memórias, guarda mensagens. Então, deste arquivo energético das nossas existências, é que nós buscaremos, então, na vida após a morte, uma ampliação de consciência, e nos será revelado aquilo que é necessário ser feito na próxima existência. E então nós, junto com os nossos benfeitores espirituais, planejaremos a próxima reencarnação com as melhores boas intenções possíveis, tentando nos redimir. Porque a nossa consciência não morre com o corpo. Então a nossa consciência permanece após a morte, nos dizendo: você errou, você precisa corrigir o seu erro. Porque o juiz e o ministro da Justiça nos colocarão em prisão. Mas que prisão é esta? O corpo físico é uma prisão. Porque o corpo físico limita esse espírito. E o planeta Terra é uma outra prisão. Por quê? Porque nós estamos em um estágio evolutivo intermediário. Não faz muito tempo que a gente saiu das cavernas. Foi ontem, em termos de humanidade e história. Ontem, nós vivemos uma Segunda Guerra Mundial com atrocidades inimagináveis. De seres humanos que faziam experiências com outros seres humanos. Eu soube, lendo uma reportagem em uma revista sobre fatos históricos, que uma das experiências realizadas durante a Segunda Guerra Mundial, que eu considerei abominável, foi feita com gêmeos de ciganos. O médico monstro de Hitler, Mengele, ele pegou aqueles bebês e costurou os bebês pela barriga, um ao outro, para fazer uma experiência sobre gêmeos siameses. Gêmeos siameses nascem grudados um no outro. Por questões espirituais que necessitam nascerem assim para resolverem questões que levaram milênios e ainda não conseguiram resolver. Então, é uma das últimas tentativas que a espiritualidade faz para que esses outrora inimigos se reconciliem. Então, eles nascem grudados um no outro, para aprenderem a viver juntos. Aí Mengele pega duas pessoas, dois bebês normais, e costura um no outro, e deixa essas crianças morrerem à míngua por infecção. Porque para eles, ciganos não eram seres humanos. Valiam menos que porcos. Isso em 1900
1930 e poucos, 40 e poucos, há pouco tempo atrás. Então, amados, nós somos metidos em prisão neste planeta, neste corpo. Agora, até mesmo esta prisão não é a mesma para todos, porque a cada um será dado segundo as suas obras. Então, nós que estamos vivendo agora, em 2018, desfrutando os benefícios desta época, estamos aqui porque merecemos estar. Porque por maior que tenham sido os nossos erros passados, nós ainda fizemos coisas muito boas. E graças a essas coisas maravilhosas que nós fizemos, nós temos a dádiva de estarmos vivos aqui e agora, desfrutando de todos os benefícios desta época, de todas as facilidades desta época. Pode-se sair então desta prisão, sair tanto do corpo físico quanto desse planeta, quando atingirmos um certo grau evolutivo, alcançarmos essa condição de espírito puro, que não é só uma meta, e sim um destino. É o destino de todos nós. Uns mais rápidos, outros mais lentos, mas todos chegaremos lá em uma determinada época. Agora, como temos o livre-arbítrio, cabe a nós acelerarmos essa evolução ou não. A gente pode caminhar pelo amor, ou pode caminhar pela dor. Mas que a gente vai caminhar, a gente vai. Então, amados, ainda poderemos considerar como prisão os laços de ódio que nos prendem uns aos outros. E de fato é uma prisão. Nesta semana, atendemos em nosso grupo mediúnico um espírito que estava acoplado a outro espírito por vingança, por laços de ódio. Ao ser questionado quanto tempo ele estava assim, o espírito não tinha noção de quantos anos já ele estava nessa perseguição. Ele apenas nos disse que já faziam séculos, mas nem ele sabia quantos. Amados, a pessoa desencarna e fica séculos sofrendo após o desencarne, unido pelo ódio, pelo desejo de vingança, perdendo a oportunidade de ter reencarnado, de ter seguido o seu caminho, de estar indo rumo à evolução. Perdeu o contato com seus entes queridos, perdeu a memória do que lhe era mais caro, estava inclusive perdendo a forma humana. Tudo em nome do ódio. Então, amados, é muito custoso o preço da não reconciliação com os inimigos. Porque daí não saireis enquanto não houver pago até o último ceitil. Continuaremos na prisão enquanto não pagarmos até o último ceitil. Ceitil, segundo a Barça, é uma moeda de cobre que foi mencionada no Novo Testamento e era o menor valor de então em uso na época. Então até as menores das nossas faltas serão cobradas. Nós pagaremos até o último ceitil e só então poderemos sair da prisão.
claro que, porque Deus é amor e Ele tem consciência das nossas limitações, nos são dadas oportunidades de amenizarmos a nossa dívida, abatermos juros a cada nova reencarnação. Não significa que pagar até o último centil seja dor e sofrimento. Não. Pagar até o último centil significa obras de caridade. Amor ao próximo. Envolvimento com aquilo que está além do meu umbigo. É isso que a espiritualidade do bem espera de nós. Porque devemos amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Mas como que eu posso amar a Deus se eu desprezo a sua obra? É impossível isso. E o mais alto ponto da sua obra somos nós, seres humanos. Então eu preciso amar aquele que é igual a mim. Criatura de Deus, tanto quanto eu. Tanto quanto eu devo respeitar as águas, as florestas, os solos, os animais, tudo aquilo que Deus me deu de graça a cada nova reencarnação. Nós temos este planeta de graça. Devemos cuidá-lo e amá-lo. Porque estamos desrespeitando aquilo que Deus nos deu. Quando desrespeitamos a morada que Ele construiu com tanto amor e carinho e deixou para nós. Caríssimos, algumas situações que são possíveis de ocorrer quando falhamos na questão da reconciliação com os nossos adversários. Então, na primeira situação, pode ocorrer o sentimento de animosidade que nos mantém em vibrações contrárias à lei do amor. Então, em 1 João, capítulo 4, versículo 16, encontramos as palavras de Cristo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Então Deus não pode habitar um templo que não está alicerçado nas bases do amor. Como que Deus pode estar em mim se este templo está ocupado pelo ódio, pelo ressentimento, pelos rancores, por uma série de coisas que são contrárias ao amor? Eu ocupo a maior parte do espaço, dos cômodos desta habitação aqui, com tudo aquilo que é contrário ao amor. Qual é o espaço que sobra para Deus, então? Em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, lembra-nos que se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E só então vem fazer a tua oferta. Ou resolve eu estar na igreja, eu estar aqui dentro da casa espírita, tentando fazer uma oferta, se eu não reconciliei. Por quê? Porque eu estou em desarmonia. Eu estou fora do amor. Então, como que eu poderei fazer uma oferta a Deus, que é amor, se eu estou em desequilíbrio? Eu preciso primeiro me equilibrar. Lembrando sempre que as ofertas ao altar que Deus fala são justamente os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações. Não são bens materiais. Não adianta eu pagar um dízimo, eu fazer uma oferta em dinheiro
eu oferecer tanto para a casa espírita, para construir tal coisa, isso, aquilo, aquele outro. Claro que materialmente nessa terra nós precisamos disso, mas a Deus, o que realmente conta é o que carregamos aqui. Então é essa a oferta do altar que realmente tem valor. Então eu preciso me reconciliar, porque caso contrário, esse sentimento de animosidade me manterá vibrando nessas ondas energéticas contrárias à lei do amor. E eu estarei eternamente em desequilíbrio. Na segunda situação, nós não nos reconciliamos enquanto estamos a caminho e o tempo passou e o nosso inimigo desencarnou e foi para o mundo espiritual. E ele libertou-se da prisão do corpo físico. E nós continuamos aqui. Então, esse inimigo está liberto e em condições de proporcionar uma obsessão. Porque como nós estamos vibrando na mesma sintonia de desafeto, eu e ele, então ele é atraído pelo meu campo vibracional e gruda em mim. E onde eu vou, ele vai comigo, me atrapalhando, me causando dores, problemas, doenças, desconfortos emocionais. Então, amados, quando esta ação persistente de um espírito mau, né, que exerce sobre um indivíduo, né, ela varia de acordo com o grau de animosidade, de acordo com as situações que fazem com que sejamos inimigos. Mas uma obsessão é uma obsessão. E isso acontece porque nós que estamos encarnados, de alguma maneira, abrimos uma porta. Temos uma brecha. E esse espírito entra por ali, nas nossas defesas. Normalmente essas brechas ocasionam, né, por causa desses sentimentos negativos que nós alimentamos. Quase sempre essa obsessão exprime uma vingança, né, que o espírito resolve fazer, cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. Então, amados, é mais fácil nos reconciliarmos agora, enquanto estamos encarnados, ambos, eu e o meu antagonista, do que depois. Porque depois pode ocorrer aquela situação que eu relatei anteriormente. Aí essa criatura se acopla a mim e fica comigo por séculos. Ele desencarnado e eu desencarno e ele segue ali me perseguindo. E nenhum de nós tem sossego na vida espiritual. E em todas as situações em que nós atendemos semelhantes a essa, esses espíritos habitam lugares sombrios, tenebrosos, frios, solitários. É muito triste esta existência pós-morte, quando ela é regida pelo ódio, pela vingança. Então aqui uma imagem para nos lembrarmos do que é uma obsessão. Então nós temos essas obsessões emocionais que causam depressão, desajustes. Muita gente é considerada com problemas mentais e não é uma obsessão, né? E também aquelas questões relacionadas a vícios. O obsessor também é viciado e nos alimenta o vício, e cada vez nós afundamos mais nessa situação, porque ele se alimenta daquilo que meu vício
E cada vez ele permanece mais próximo a mim, porque ele quer que eu me vicie cada vez mais. Então essas relações são relações muito delicadas, né? E que só são quebradas quando alguém evolui. Normalmente o obsediado. Quando ele evolui, ele consegue quebrar o vínculo com o obsessor. O obsessor também pode evoluir, mas normalmente essa evolução só acontece após ele receber um auxílio, como acontece na mesa mediúnica. Agora, enquanto estamos encarnados, nós temos todas as possibilidades de evoluir e modificar essa situação. Todos os recursos. Médicos e espirituais, vamos na casa, pedimos oração, tomamos água fluidificada, melhoramos nossa conduta, oramos, fazemos meditação, procuramos saídas, porque estamos dispostos a mudar e melhorar. Então, caríssimos, terceira situação. Surgem problemas de saúde. Quando estamos em desequilíbrio, quando estamos não reconciliados, né? O nosso perispírito, que é um fluido, que é uma energia, né? Ele se desorganiza porque ele sofre influências, tá? Desses sentimentos. E então esse perispírito acaba passando para o corpo físico esse desequilíbrio que vai se alojar em nós como uma doença. A ciência moderna está chegando à conclusão de que todas as doenças do nosso corpo físico têm um fundo emocional. N pesquisas já comprovaram isso em vários campos e direções. Então, amados, essas impressões, essas energias que desarmonizam espiritualmente, vão desmaterializando, vão decompondo esta organização material. E nós vamos adoecer. Então, uma imagem que eu trago aqui para que a gente possa entender melhor isso. O Masaru Emoto, ele fez uma pesquisa com moléculas d'água, né? Então, ele fotografou moléculas d'água em várias situações. Eu trago todas. Então, aqui, primeiramente, temos uma molécula d'água, né, que foi exposta a pensamentos, energias, né, oriundas de frases como vou matar você, vou fazer mal a você, te odeio. Então essas energias carregadas e negativas. Então ela é uma molécula que não se organiza, ela se desestruturou, ela se desmanchou, ela se diluiu. Logo abaixo nós temos uma molécula que organizou-se a partir de pensamentos de amor e admiração. Ele tem fotos de moléculas com gratidão, com amor, formam desenhos lindos, maravilhosos. Então, amados, o nosso corpo é feito d'água. O nosso sangue, as nossas células, tudo é água. Em grande parte. Agora vocês imaginem como é que fica o nosso corpo quando eu carrego comigo sentimentos como esse. Ai, eu quero matar aquela criatura. Eu estou me autopoluindo, eu estou me autodestruindo. Uma molécula assim desorganizada, é lógico que vai fazer o resto do que lhe compõe
seu redor se desorganizar e adoecer. A maioria dos cânceres tem origem em mágoas muito profundas, não trabalhadas e não resolvidas. Porque literalmente aquele sentimento está me comendo por dentro. Está a tal ponto que ele explora para fora. Então, amados, reconciliar com o inimigo não é para beneficiar o inimigo, é para me beneficiar. O único beneficiado nessa história sou eu. Porque todos os malefícios decorrentes do não perdão vão atingir a mim. Porque eu sou o responsável por alimentar esta situação. Eu sou responsável por alimentar esse sentimento, por nutrir isto e carregar isso comigo, onde quer que eu vá. Então, amados, nós adoecemos fisicamente, nós nos comprometemos espiritualmente e atrapalhamos a nossa existência. Quarta e última situação. Nós nos posicionamos diante de uma necessidade de perdão e reconciliação. Me coloco na posição de falta e ausência. Por não ter perdão e não ter feito a reconciliação, estou na ausência, estou na falta, estou em dívida. Então, amados, segundo Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, de fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará a vocês. Não é o que nós falamos no Pai Nosso? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Nós rezamos assim, nós nos comprometemos assim, nós assumimos esse compromisso de que eu vou perdoar, porque eu quero que Deus me perdoe. O mesmo peso e a mesma medida, tanto para um quanto para o outro. Então, caríssimos, se vocês não perdoarem aos homens, o Pai de vocês também não perdoará os males que vocês tiverem feito. Com relação a este não perdão, voltamos à lei de causa e efeito. Voltamos à nossa consciência. Estamos sempre naquele ciclo. Repetindo. Erros. Então, caríssimos, perdão significa remissão da pena. Remissão da pena. Eu quero sair da prisão, eu preciso perdoar, porque eu necessito de perdão. Então, é um indulto. Este perdão é uma renúncia de pessoa ou instituição a essas consequências punitivas. Então, na medida em que eu perdoo, eu estou renunciando à vingança, eu estou renunciando ao ódio, eu estou renunciando a uma série de coisas. E à medida que eu renuncio a isso, eu também estou renunciando a que isto seja imputado a mim. Se eu não quero pagar esta dívida, eu também não posso cobrá-la. Agora, se eu estou cobrando esta dívida, provavelmente eu também terei que pagá-la nos mesmos termos. Então, amados, lembremos que reconciliação é este ato ou efeito de reconciliar-se. É um reateamento de amizade.
Se eu preciso do amor divino, do perdão divino, como nós rezamos no Pai Nosso, eu também tenho que estar disposta a. Porque isso é uma condição da evolução. Isso é uma condição da lei de causa e efeito. Se eu quero quebrar as consequências da lei de causa e efeito, eu preciso me inserir na lei do amor e do perdão, que é uma lei que harmoniza a lei de causa e efeito, que diminui as consequências da punição e nos liberta da prisão. Não nos leva ao juiz e nem ao ministro da justiça. Vejam como Deus é sábio e amoroso. Ele criou a lei de causa e efeito, porém Ele também nos deu a lei do perdão e do amor, para que nos redimamos. Agora, na medida em que eu não sou capaz de evoluir e ingressar no nível da lei do amor e do perdão, eu permaneço no nível da lei de causa e efeito. Então vejam, amados, isso é uma escolha. É o nosso livre-arbítrio. Até quando eu permanecerei nesse círculo de sucessivas existências, apenas resgatando erros? Eu quebro esse círculo quando eu sou capaz de ingressar na lei do perdão e do amor. Por isso Cristo diz: reconcilia-te o mais depressa possível, para te aliviar, para te escapar da lei de causa e efeito. Esse é o caminho, o único caminho. Obrigado pela presença de todos, amados e amadas. Espero que tenha sido de utilidade a mensagem que eu trago hoje. E para encerrar, eu gostaria de dizer que esses slides não são obra minha. Esse material está à disposição na internet, tá? Sobre esse mesmo tema, reconciliar-vos com os vossos inimigos. Faz parte de um seminário, são 84 slides. É um assunto muito bem abordado pela pessoa que o fez. Eu só não trago o nome da pessoa aqui porque lá nos slides não constava o nome da pessoa. Mas ele fez um material incrível a respeito desse assunto. E tem outras situações bíblicas que ele cita e explica, abordando todo esse tema e se aprofunda um pouco mais a respeito do perdão divino. Porém, o nosso tempo esgotou-se, né? E o perdão divino é um assunto para uma outra oportunidade. Muito obrigada pela presença de todos e de todas.